O que é que você pode nos falar sobre o Jesuíno Brilhante? O Jesuíno Brilhante, ele entrou no cangaço por vingança, né? Ele era um homem assim, que tinha boas condições financeiras, né? Era filho de fazendeiro, eles possuíam terra, gado. E ele trabalhava como vaqueiro lá na propriedade da família. E ele era uma pessoa, tinha um trato social, tinha boas amizades e vivia do trabalho, né? Era casado, tinha mulher, filhos. Aí por causa, né, de um acontecimento que ocorreu com um membro da família Limão, né? Que os Limões eles eram escravos de José Lobo e Felícia, que são os pais de Valdivino Lobo, esses Limões, né? E eles eram valentes, né? Eles participaram da revolta do Quebra-Quilos, que foi uma revolta que houve aqui na Paraíba, tipo uma rebelião popular que aconteceu. E eles participaram, e eles voltaram ricos, os Limões, nessa família. Eles compraram a alforria deles, só que um dos irmãos, o irmão mais, o irmão caçula deles, era o Preto Limão, chamavam assim. Ele ficou vivendo na casa de Dona Felícia, né? Porque ele foi criado por Dona Felícia, né? Então ela não deixou que os irmãos levassem ele ficou lá. E ele era tido como o mimoso da casa, né? E um dia aconteceu o seguinte, numa seca, o Zé Lobo pediu emprestado uma junta de bois ao pai de Jesus Brilhante, que era João Alves, o nome dele. E ele trouxe, né, essa junta de bois, fez o serviço. Quando terminou, ele mandou o Preto Limão ir deixar. Mas ele foi achando ruim, né? Quando chegou lá na fazenda, que era a fazenda Tuiuiu, né? Era a propriedade, fica bem próximo do Patu ali, uns 2 quilômetros, eu acho. Quando ele chegou lá com essa junta de bois, né, ele desrespeitou o pai de Jesus Brilhante, porque naquela época existia, né? O respeito era muito grande. E ele falou abusado. E também não tirou o chapéu da cabeça, porque tinha isso também, né? Tinha todo esse ritual, Aí Jesuíno estava lá e se aborreceu com ele, né? Achou que ele estava sendo desrespeitoso com o pai dele. Pegou um chicote e deu uma surra nesse menino, né? Que era um rapazinho, né? Eu sei que ele chegou em casa, né? E alarmou, falou o que tinha acontecido, que não tinha feito nada e tinha sido surrado. E a partir daí, inclusive, Dona Felícia foi uma das que pediu para que fosse feita uma vingança, né? E aí os irmãos dele se organizaram e era o final de ano, né? Ia ter uma festa lá na Fazenda Conceição, né? Um Natal. Aí os irmãos dele, os Limões, né? Irmãos do Preto Limão, foram lá para Conceição para pegar um deles, né? Da família dos Brilhantes. Chegando lá, eles encontraram só o Lucas, que era um irmão de Jesuíno. Eles ainda não conseguiram surrar como queriam, né? Ele conseguiu fugir, o Lucas. Aí quando ele chegou em casa, né, falou o que tinha acontecido. Aí a partir daí, Jesuíno, quando ficou sabendo, foi ao Patu. Aí quando chegou lá, encontrou 2 irmãos, né? Do rapaz, né? Do Preto Limão, da família dos Limões, tinha 2 lá. Aí ele matou um na hora e o outro saiu baleado, né? Então a partir daí eles começaram a se enfrentar era a década de 1870 por aí. E eles ficaram se enfrentando até em 1879, em dezembro. O Preto Limão, o menino que tinha sido surrado por ele, fazia parte de uma volante. E foi ele quem deu o tiro. A história que conta é que foi ele que deu o tiro em Jesuíno e matou Jesuíno. Esse mesmo que levou a surra, né? Que foi o causador de tudo. Mas durante a época que Jesuíno agiu, aconteceu o mais marcante que aconteceu, o fato mais marcante, né? Dessa vingança dele contra os Limões foi aqui, ali próximo ao sítio Colina, que era o sítio Cambucá, onde morava a mãe, né? Dos Limões. E eles também moravam lá, eles tinham uma pequena propriedade lá. Um dia ele foi lá, né, trocou tiros com ele, acho que tinha 2 dentro de casa e a mãe deles. E ele trocou tiros e quando chegou uma certa parte lá que eles não quiseram sair, eu acho que deve ter acabado a munição, e ele ateou fogo na casa, né? Aí acho que nesse episódio acho que morreu 2 ou 3 da família.
Acho que foi em 1875, em fevereiro. Foi muito noticiado nos jornais isso aí também, que aconteceu. E outro fato marcante também da trajetória dele é que ele ficou conhecido assim por ele não roubava. Ele pedia, né, para os amigos, para os fazendeiros. Ele tinha essas atitudes assim que era diferente, né? Ele não roubava, né? A vingança dele era só contra os Limões. Era assim. Então, tudo aconteceu, surgiu por uma briga entre famílias. Foi. E na seca de 1877, que é considerada a pior, né, da história do Nordeste, ele ficou famoso também porque ele roubava, porque vinham os comboios de gêneros alimentícios, né, que o governo distribuía, só que a maior parte desses gêneros não era distribuído com a pobreza, entendeu? Eram os poderosos, os coronéis que ficavam. Então ele roubava esses comboios e distribuía com as pessoas que estavam passando fome. Ele fez isso, o Jesuíno. Então ele ficou muito conhecido por essas atitudes, né? Com o povo, Que esses gêneros alimentícios vinham para os coronéis da época, era isso? Vinha para ser distribuído com o pessoal que estava passando fome, né? Com os famintos que chamavam. Pessoas que estavam em situação grave, né? Sei. E o pessoal, alguns poderosos lá da época, não distribuíam. Não distribuía, ficava com esses alimentos, ficavam para sua... Aí Jesuíno, sabendo disso, ele interceptava, né, esses comboios e distribuía com a população. Isso aconteceu muito, foi noticiado nos jornais, né? Tem cartas, né, do pessoal, dos tropeiros, né, que traziam, denunciando que ele estava roubando tudo, que vinha para essa região de Patu, ele interceptava e distribuía com a população. Mas nessas abordagens de Jesuíno Brilhante, você tem alguma coisa assim, se ele era violento, usava de violência, enfim, como... Bom, ele... Alguns ataques que você teve conhecimento, assim, como era a forma de Jesuíno agir? Ele era violento. Agora, assim, ele não, por exemplo, ele agia mais na questão da vingança dele, né, contra os Limões, como eu falei aqui sobre esse episódio lá da casa que ele incendiou, né? A casa que estava a mãe da família Limão e alguns irmãos dele. Então ele era violento. Agora, assim, ele não roubava, né? Assim, não, vamos dizer, cometia latrocínio, né? Roubava, digamos, para a época era o Robin Hood da época. Justamente. Tem uns autores, né, como o Alice Barreto, porque essa história que eu contei do Preto Limão, né, da Junta de Bois, essa história toda está no livro de Alice Barreto, Solos de Avena, que é um livro clássico, né, sobre cangaceiro, é um livro muito raro, inclusive. E o Alício, quem contou essa história para ele foi um irmão de Jesuíno, João Alves. Ele faleceu em 1930, ele faleceu. E foi ele quem contou pro Alício Barreto. E ele foi companheiro do irmão. Ele andou com o irmão no cangaço até a morte dele. Ele estava junto com ele. Quando ele foi assassinado, o João Alves estava com ele. Inclusive foi até ele quem ainda enterrou ele lá na Fazenda Palha, que foi lá no município de São José do Brás do Cruz, né, que ele foi morto. Serrote da Tropa o nome. E o João Alves foi quem contou essa história pro Alício, que documentou, né, escreveu no livro Solos de Avena. Então ele foi tipo assim romantizado, né, por alguns autores. Ele tinha apoio de alguns populares da época, assim como que chamava de coiteiros. Ele tinha coiteiros, sim, na região de Patu. Inclusive ele andava muito em Mossoró. Ele tinha amigos em Mossoró também, coiteiros, né? E aqui na região também. Ele tinha muito apoio, ele tinha a simpatia da população por esses atos, né, gentis que ele tinha, né? Aí desses atos ele também foi arregimentando pessoas, companheiros para fazer parte sua... o grupo dele era mais ou menos 9, 10 homens, nunca passou disso, não era um grupo pouco, era reduzido. E ele agia assim, ele era muito perseguido porque os Limões, como eu falei, eles tinham amigos poderosos, que, por exemplo... Era uma família influente. A família Lobo, né? O Major José Lobo era quem mandava aqui na época. Né? A família Lobo, eles faziam a lei, como se dizia. É tanto que o Zé Lobo, a família Lobo, colocou o Preto Limão no volante, né? Que foi justamente a que eliminou ele. Então ele era muito perseguido. E tinha a questão política também, né? Existia também a questão política. Então... isso tudo aconteceu, né? E
O jesuíno, como eu falei, o Câmara Cascudo, que é um autor também, um escritor, ele escreveu sobre o cangaço, muito conhecido, ele, como eu falei, ele romantizou muito o jesuíno, né? Falava que ele era o Robin Hood, matuto, que ele tinha atitudes cavalheiras, que ele chamava, né? Defendia os pobres, os velhos, as moças, né? Enfim, ele foi romantizado, mas só que ele era violento, né? Ele cometia violência. Com os seus algozes, ele usava de violência. Com os inimigos, ele era violento. Agora, assim, ele não roubava, né? Enfim, ele era um pouco... E também ele teve essa atitude, né? Na época da seca, isso foi o que aumentou muito a fama dele, foi nessa época da seca, de 1877, que ele distribuía esses gêneros com as pessoas que estavam com os famintos. E aí ele com certeza, um grupo chegando a 9 a 10 homens, as volantes naquela época tinham um número bem maior do que o grupo dele, né? Inclusive tinha a Casa de Pedra, que era o esconderijo dele, que é ali na Serra do Patu, né? Então, qual o setor da sua pesquisa, onde era que ele mais andava, percorria a região com o seu grupo? Era justamente essa região aqui, Catolé e Patu. Porque a região de Catolé naquela época, Brejo ainda pertencia a Catolé também, Brejo do Cruz. Essa região todinha, era tudo Catolé. Então, eu até digo que ele andava mais na região de Catolé, no município de Catolé. Ele tinha muitos amigos por aqui e ele agia praticamente aqui, nessa região aqui. Ele ainda foi até Pombal, porque o irmão dele, Lucas, chegou a ser preso, Lucas, e ele foi até Pombal e retirou o irmão. Isso aí também é outro fato também que da história dele é muito famoso também, que ele foi na cadeia de Pombal e libertou o irmão e todos os presos que estavam lá. Mas só que a região que ele atuava era justamente Patu e Catolé. E ele ia também a Mossoró, como ele tinha amizade lá em Martins também, ele chegou a trocar tiros lá com a polícia de Martins, também aconteceu uma troca de tiros lá. Em Mossoró também houve uma troca de tiros, assim, rapidamente com a polícia. E também aqui em Catolé, também aconteceu, né? Que eu não sei porque, assim, tem autores que falam que aconteceu em Brejo do Cruz, que ele encomendou uma cela, né, para um celeiro, e esse celeiro denunciou a polícia. Disse o dia que ele vinha e tudo. Aí eu também achei uma notícia no jornal que disse que foi em Catolé. Que foi em Catolé esse fato. Já o Câmara Cascudo e o Alice Barreto, que são os escritores que escreveram sobre a história dele, dizem que foi em Brejo do Cruz, né? Então aí a gente fica na dúvida, né? Onde foi que aconteceu. Mas ele sozinho contra... Parece que era... Eu não sei se... Porque chega até a ser... Porque era 30. Na Tocaia esperando ele. Contra ele sozinho. Sim, e ele disse que ele conseguiu fugir. Conseguiu fugir sozinho contra 30 policiais volantes da época. Né? Ele matou o celeiro porque ele desconfiou, quando ele chegou lá para pegar a cela, ele desconfiou que ele estava muito nervoso e desconfiou que era uma emboscada, né? Isso que ele assassinou o celeiro e conseguiu, trocou tiros com a polícia, com a volante, e conseguiu fugir. Pessoal que está nos acompanhando aqui, o Amauri Flor, desejando boa noite, é muito bom historiador, jovem, muito legal, nossos papos. A Flaviana Maia, muito orgulho do meu irmão. Carlos Alencar, boa noite, grande Rodolfo Maia, dono de um grande conhecimento, parabéns pela entrevista. Flaviana Maia, dando parabéns ao irmão. Danilo Maia, esse jovem é grande pesquisador de Catolé do Rocha, torço muito por ele. Então, muitas pessoas aqui, a gente agradece a participação de todos e você sempre pesquisando. E às vezes nas suas pesquisas, alguns autores entram justamente em conflito por isso. Um conta que foi em Catolé e outros que conta que foi em Brejo do Cruz. E aí você, como historiador, você tem que ainda pesquisar outras fontes para que se possa trazer realmente aonde ocorreu o fato. Na verdade, esse fato, nos livros que existem, dizem que foi em Brejo. Aí no jornal já disse que foi em Catolé. Agora, por Brejo pertencer a Catolé, então... Possa ter acontecido justamente isso. O historiador deva ter colocado já, porque Brejo do Cruz já está emancipado. Talvez quando ele... Na época não era. Não era, né? Quando ele foi escrever, né, ele já colocou como Catolé. Tivesse emancipado, né? Porque se fosse outro, ele colocava, né? Na época, pertencia a Catolé do Rocha, né? Para ser mais claro, né? Para ser mais claro.
Nessa questão de Jesuíno Brilhante, há algum fato marcante, fora esse, aqui no município de Catolé do Rocha? Algum acontecimento, tipo uma ação dele a um grande fazendeiro da época, ou algum comerciante, enfim? Bom, o que eu também encontrei nas pesquisas que eu faço em jornais, eu encontrei que ele teria atacado a fazenda Curvelo, né, que fica aqui em João Dias. Só que a fazenda Curvelo, eu acho que não sei se pega município de Catolé também, porque fica ali na divisa entre o Paraíba e Rio Grande, né? Catolé e João Dias. Então parece-me que ele vinha mais aqui para se esconder, digamos assim, né? Só que era Francisco Alves o nome do fazendeiro. No jornal disse que ele atacou o Francisco Alves, que tinha assassinado o filho dele. Agora, enfim, essa é a única notícia que a gente tem dele ter assaltado, assim, saqueado, porque ele não era de fazer isso, entendeu? Ele era diferente, como eu expliquei para você, que ele não... Então a gente fica até na dúvida, porque a imprensa da época também tinha fake news também, né? Existia isso. Com certeza, era o que os caras o que falavam era... Pode ter sido invenção também, isso aí. E também ele tem um fato também que aconteceu com o Alexandrino Suassuna. Também a gente encontra nos jornais. Que é Alexandrino, que é o patriarca dessa família Suassuna, é o Alexandrino. Ele foi quem deu origem. Ele é o primeiro que se assina com Suassuna, né? E nos jornais a gente vê que ele teve que ir para Martins, porque ele tem uma propriedade em Martins e ele teve que fugir. Então eu não sei a origem desse desentendimento, eu só achei a notícia de que ele teve que fugir, com medo de Jesuíno. Não sei o que aconteceu, né? Que é lá na Fazenda Volta, né? Que é município de Catolé também. O Carlos Alencar está dizendo boa